Olá, hoje nós vamos para o capítulo 21. Hoje nós entramos, gente, naquela estrutura do livro, naquilo que a gente poderia chamar de apêndice. Apêndice. O apêndice foi colocado a mais, o próprio nome diz, né? Ele foi colocado como um adendo, justamente depois que a gente chega à estabilidade do reino de Davi. Depois de ter passado por tantos percalços, a gente chega ao momento em que Davi volta para o trono, né, readquire o trono e entra num período de estabilidade. Esses capítulos de 21 a 24, que a gente encerra o livro, mostra os acontecimentos normais que acontecem, justamente fazendo uma ponte para o livro dos reis, que vai iniciar logo em seguida, trazendo a história de Salomão. Vamos retomar a estrutura do livro. Vem aqui comigo, mais uma vez, veja a estrutura do livro. Só retomando para você a estrutura do livro, gente, nós temos ali, ó, naquela... Eu não vou dizer primeira ou segunda parte, porque essa estrutura, a primeira parte do livro do segundo livro de Samuel, tem aí, como você está vendo, a história de Davi, a instalação da arca em Jerusalém, né? Só para a gente retomar isso, né? A consagração de Jerusalém como cidade capital, né? Depois o estabelecimento da dinastia davídica, isso é importante lembrar, né? Que aí passa a ser hereditária, né? O princípio da hereditariedade monárquica, né? Ou seja, agora são os filhos que devem assumir. Aí nós passamos para aquela outra parte, a segunda parte, de 2 Samuel, capítulo 9 ao capítulo 20, que nós terminamos anteriormente. Aqui a gente já mais ou menos vai preparando para como que eu digo, a descendência de Davi, que será Salomão, né? Aqui fala sobre Salomão, traz a história de Salomão, que nasce justamente de Betsabé, né? Betsabé, né? Betsabé, né? Nasce de Betsabé, né? Então, já deu uma pincelada que Salomão é o filho de Davi, Salomão que vai assumir o trono, já deu essa pincelada, né? E aí aqui a gente percebe a eliminação da sucessão dos outros filhos de Davi. A gente vai percebendo que todas as outras possibilidades de sucessão dos outros filhos de Davi vão ficando cada vez mais remota. Absalão morre, né? O Aminon morre. Então todos os outros filhos de Davi não terão condições de assumir o trono, restando somente Salomão, tá bom? E aqui a gente entra hoje no segundo livro de Samuel, do capítulo 21 ao 24, a gente entra sobre notícias referentes a diversas pessoas, vão acontecer duas catástrofes naturais e os fatos históricos corriqueiros. É assim que a gente termina o livro de Samuel, do segundo livro de Samuel. Muito bem? Então vamos lá, vamos entender uma coisa. O que nesse capítulo de hoje acontece? Acontece uma fome. A gente vê que é uma fome, algo natural acontecendo. Os períodos de fome aconteciam a cada ano, dependendo da seca ou não seca, né? E hoje tem um fato muito, muito duro, que é justamente quando todos os descendentes de Saul, todos os possíveis, aqueles que têm, de repente, direito ao trono de Saul, são eliminados. E aí a gente vê, é interessante que eles são eliminados, dá essa impressão que atribui o fato dessa fome que eles estão passando ao fato deles terem, de Saul não ter cumprido a promessa em relação aos Gabaonitas, Saul não ter cumprido um juramento em relação aos Gabaonitas. Aí os Gabaonitas falam assim, então, para reparar tudo isso, né, o rei pergunta, o que vocês querem que eu faça para reparar essa falha de Saul, que não cumpriu o trato com vocês? Aí os Gabaonitas falam, que mate todos os descendentes de Saul. Mas aí a gente vê algo de conivência, algo de conveniente para Davi,
Porque Davi, fazendo isso que os gabaonitas pedem, ele está eliminando toda a possibilidade dos filhos, netos de Saul, requisitar, não é? Como se fala a palavra? Pedir o trono para si. Esqueci o nome da palavra, do verbo. De querer o trono para si, né? Então, você está entendendo? Você está entendendo comigo? O que é que nós temos? Nós temos nesse capítulo algo definitivo, que vai consolidar a sucessão de Davi em Salomão. Nós temos aí alguns descendentes de Saul, alguns que pode reivindicar o trono, essa palavra, reivindicar. Nós temos aí alguns descendentes de Saul que podem reivindicar o trono de Davi. Por outro lado, existe uma fome na região, existe uma questão de atribuir aos descendentes de Saul a culpa por essa fome. Existe essa coisa entre os gabaonitas de dizer, olha, o que vocês querem para reparar o erro que Saul fez com vocês? Mate os descendentes. Davi percebe que isso pode ser bom para ele e eles são executados. Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus. Espírito Santo no coração, Bíblia na mão, vamos ler e aprofundar na palavra. Bom, vamos lá então, gente. Capítulo 21. Estamos já quase terminando o livro, viu? Quase terminando o livro. Houve no tempo de Davi uma fome que durou 3 anos seguidos. Davi consultou o Senhor e este respondeu-lhe: há sangue sobre Saul e sobre suas famílias, porque matou os gabaonitas. Está entendendo? O rei chamou então os gabaonitas e falou com eles. Ora, os gabaonitas não eram filhos de Israel, mas um resto dos amorreus, aos quais os israelitas se tinham ligado com juramento. Entretanto, Saul procurara eliminá-los em seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi disse, pois, aos gabaonitas: que devo fazer por vós e que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Os gabaonitas responderam: não é questão de prata ou de ouro a nossa questão com Saul e sua família, e não pretendemos matar ninguém em Israel. Farei o que disserdes, disse Davi. Eles responderam ao rei: do homem que nos esmagou e quis aniquilar-nos para apagar-nos da terra de Israel, sejam-nos entregues 7 dos seus filhos, para os enforcarmos diante do Senhor em Gabaon, na montanha do Senhor. Bem, disse Davi, eu os entregarei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento trocado entre ele e Jonatas, filho de Saul. Escolheu, pois, os 2 filhos de Rispa, filha de Aías dera a Saul, Armone e Mefibosete, e os 5 filhos que Merob, filha de Saul, dera a Adriel, filho de Berzelai, de Meola. Entregou-os aos gabaonitas, que os enforcaram na montanha diante do Senhor. Pereceram todos os 7 juntos, no primeiro dia da colheita da cevada. Rispa, porém, filha de Aías, tomando um saco, estendeu-se sobre ele em cima de uma rocha, e ali esteve desde o princípio da colheita da cevada até o dia em que caiu sobre eles a chuva dos céus. E ela não deixou que os pássaros do céu pousassem sobre os corpos durante o dia, nem que as feras selvagens as tocassem durante a noite. Davi, avisado do que tinha feito Rispa, filha de Aías, concubina de Saul, foi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, com habitantes de Jabes, em Galaade. Esses os tinham tirado furtivamente da praça de Betsã, onde os filisteus os haviam pendurado no dia em que bateram Saul em Gelboé. Trouxe, pois, de lá os ossos de Saul
e de seu filho Jonatas, e mandou também recolher os ossos do que tinham sido enforcados, e os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, assim como dos supliciados, foram enterrados em Sela, na terra de Benjamim, no sepulcro de Cis, pai de Saul. Fizeram assim tudo o que tinha ordenado o rei, e Deus se compadeceu da terra. Houve de novo uma guerra entre os filisteus e Israel. Davi desceu com seus homens para combatê-los. Instalaram-se em Gobe e começaram a guerra contra os filisteus. Levantou-se então Dodô, filho de Joás, que era um dos filhos de Rafa, trazendo uma lança que pesava 300 siclos de bronze, e cingido na cintura uma espada nova, e declarou que ia matar Davi. Mas Abissai, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi e feriu o filisteu, matando-o. Então os homens de Davi fizeram este juramento: tu não virás mais conosco a combate, para que não apagues o facho de Israel. Depois disso, houve ainda um combate contra os filisteus em Gobe, onde Sabocai de Uza matou Safe, um dos filhos de Rafa. E recomeçando o combate contra os filisteus em Gobe, Elcanã, filho de Jaar-Oreguim, de Belém, matou Golias de Gate, que levava uma lança cujo cabo era como um cilindro de tecedor. Houve também um combate em Gate. Encontrava-se ali um homem enorme, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, isto é, 24 dedos, e era também descendente de Rafa. Como lançasse um desafio a Israel, prostrou Jonatas, filho de Osama, irmão de Davi. Esses 4 homens tinham nascido da estirpe de Rafa em Gate e caíram pela mão de Davi e de seus homens. Você está percebendo que esse capítulo é um monte de informações que tenta justamente nos dar conta de que o reino o reino de Davi está numa estabilidade e que está tudo acontecendo normalmente. Ora, isso nos prepara para o próximo livro, que é o livro de Reis, quando nós começaremos a sucessão para Salomão. Hoje, o que tem hoje? Vamos lá. Hoje nós temos o seguinte: tem uma fome na região. Já te falei que a fome é uma questão natural, dependendo da chuva. Se chove, nós temos boa colheita. Se não chove, não temos boa colheita. Se não tem boa colheita, temos fome. Nós não temos uma tecnologia, nós não temos adubo, nós não temos sementes modificadas, nós não temos nada disso. Ou seja, naquela época dependia basicamente da chuva e do sol. Só isso. Não tinha melhoramento genético para que uma semente produzisse mais. Hoje nós temos um trabalho bonito feito pelos cientistas e agrônomos que fazem com que uma semente tratada geneticamente ela possa produzir muito, muito mesmo, né? Mas naquela época não tinha. Ou seja, pouca chuva, pouca colheita, fome. E durante 3 anos foram assim. 3 anos de fome. Ora, imediatamente o rei vai perguntar e fazer uma consulta a Deus. Por que nós estamos passando por isso? É algum castigo? Claro que não é castigo. Por quê? Porque Deus não castiga. Mas a conclusão que eles chegam é que a culpa é de Saul. Por quê? Né? A Bíblia fala: tem sangue de Saul sobre isso. E aí, eles lembram, Saul não cumpriu o juramento que havia feito aos Gabaonitas. Quem são os Gabaonitas? Os Gabaonitas não eram um povo de Israel. Não era povo de Israel. Os Gabaonitas eram descendentes dos amorreus, mas que se aliaram, a Israel. Lembra que os amorreus são inimigos históricos dos israelitas, ok? Ok. Os Gabaonitas são descendentes dos amorreus. Eles decidem apoiar os israelitas e não os amorreus.
Quando eles vão apoiar os israelitas, eles fazem uma aliança com Israel. E Saul jurou protegê-los. Só que Saul quebra o seu juramento e parte para cima dos gabaonitas, tentando eliminá-los. Isso foi uma traição da aliança que Saul havia feito. Muito bem, Davi está ali como rei. Estamos passando por uma fome. Atribui-se então, essa fome que nós estamos passando é culpa de Saul, que não cumpriu o juramento com os gabaonitas. Davi vai até os gabaonitas e pergunta: o que eu posso fazer para reparar o que Saul fez com vocês? Ele falou: olha, não é questão nem de ouro e nem de prata. Nós não queremos nem ouro, nós não queremos prata de vocês. Mas nós queremos que os descendentes de Saul sejam eliminados. Davi, esperto, achou aquilo conveniente, porque pairava uma ameaça de que, se houvesse um descendente de Saul, ele poderia reivindicar o trono. Saul, então, bondoso, diz o seguinte: será feito. Davi, então, entrega 7 filhos, 7 descendentes de Saul para serem enforcados. E eles são, sim, enforcados. A partir daquele momento, não há nenhuma ameaça mais ao trono, porque não há mais nenhum descendente de Saul. Davi faz um gesto generoso, caridoso, vai até Jaber de Galaade, onde estavam os ossos de Jonatas, seu amigo, e do de Saul, pega os ossos dele, pega também os corpos, os ossos daqueles que foram enforcados e leva para a tribo de Benjamim, no túmulo do pai de Saul. Lembra o pai dele como chama? Cis. Levou para lá, deixou tudo lá, ou seja, Davi cumpriu então de uma forma justa, trazendo os ossos de Saul e de Jonatas, seu amigo, junto com os corpos dos seus descendentes, e deu uma sepultura digna. Ok. Começa uma nova guerra contra os filisteus, de vez em quando tem uma guerra contra os filisteus. E ali Davi vai para a batalha, quase é morto, se não fosse por por alguém que viesse. Quem foi mesmo que defendeu Davi mesmo? Quem foi mesmo? Esqueci o nome do... o Abissai, claro, Abissai, que é o chefe do governo, o Abissai, que é um dos generais de Davi. Se não fosse por Abissai, Davi teria sido morto. Aí o pessoal fala: Davi, basta, você não vem mais em batalha com a gente, porque a gente não pode deixar você correr no risco. Você ainda é a luz de Israel que sobra, então você não vai brincar, não. Você não vai ficar vulnerável diante nas batalhas e ser morto. Não. E a partir dali, Davi, então, não será admitido ali na batalha, porque senão ele pode ser morto. Ora, depois o texto da Bíblia vem dizendo de tudo o que aconteceu, de tudo o que os guerreiros de Davi fizeram com os filisteus. Você deve ter visto, interessante, que aqui fala assim: e aí eles mataram Golias de Gate. Espera aí, não é o Golias que Davi matou quando jovem. Os estudiosos dizem que possivelmente era um parente daquele Golias que Davi matou lá quando jovem. E possivelmente a Bíblia dá o nome de Golias de Gate, para esse Golias que tinha um parentesco com aquele Golias. Ok? Gente, não vamos julgar. Eu sei que seu coraçãozinho está julgando Davi, dizendo: Davi é fogo, hein? Olha aí, Davi matou todos os descendentes, esperto, rapaz, Mas não vamos julgar o Davi, não vamos julgar. Primeiro porque a gente não pode julgar os atos
de 3.000 anos atrás, com a cabeça que nós temos. Aquilo que Davi fazia pensando que estava cumprindo aquilo que Deus havia prescrito para ele. É justo, não é justo? Ora, com a concepção de hoje e com a nossa formação cristã, não seria justo. Mas na época, o que eles faziam e estavam fazendo era justamente cumprir a justiça de Deus. A justiça de Deus. Mas Deus quis isso? Claro que Deus não quis. Deus não quer morte, Deus não quer carnificina, Deus não quer nada disso. Mas Deus sempre vai dando um jeito de consertar as burradas que o homem faz. Então, mesmo nessas linhas tortas escritas pelos seus patriarcas, pelos seus reis, né, Deus vai consertando tudo. E como que Deus conserta? Organizando Davi para que possa nos dar uma descendência que dali saia o Salvador. Tá bom? Vamos aqui. Vem aqui para mim, que são poucas. Deixa eu só lembrar aqui, nós temos aqui, gente, a partir desse capítulo, do capítulo 21 ao 24, 6 apêndices agrupados, né? Olha que interessante, o Davi retorna do trono, o reino já é estável, e a gente começa a preparar a sucessão de Davi, né? Este apêndice, do capítulo 21 ao 24, separa os livros de Samuel e de Reis. É como se a gente viesse com o livro de Samuel, esses capítulos 21 a 24, é uma faixa que separa do livro dos Reis. Isso mesmo. Versículo 4. Vem cá, versículo 4. Os Gabaonitas responderam: não é questão de prata e ouro a nossa questão com Saul e sua família, e não pretendemos matar ninguém em Israel. Farei o que disserdes, disse Davi. Eles responderam ao rei: do homem que nos esmagou e quis aniquilar-nos para apagar-nos da terra de Israel, sejam-nos entregues 7 dos seus filhos para enforcarmos diante do Senhor em Gabaon. E isso acontece. Os Gabaonitas não querem uma vítima qualquer. Eles querem os descendentes de Saul, né? Quando Davi apresenta, falou: o que nós podemos fazer para vocês? Os Gabaonitas falaram: não queremos nem prata, nem ouro, nem dinheiro, nada. E a gente não quer qualquer um israelita. A gente quer os descendentes de Saul. É dado os descendentes de Saul para eles, né? Versículo 16. Aqui é mais curiosidade também. 16, cadê? 16. Filho de Joás, que era um dos filhos de Rafa, trazendo uma lança que pesava 300 ciclos de bronze. 300 ciclos de bronze, quanto quilos é? 300 ciclos de bronze é 3,5 kg. Então, uma lança que pesava quase 4 quilos. Quase 4 quilos. É só curiosidade, né? Versículo 17. Mas Abissai, filho de Sárvia, veio em socorro de Davi e feriu o filisteu, aquele que ia matar Davi, matando-o. Então os homens de Davi fizeram esse juramento: tu não virás mais conosco a combate, para que não apagues o facho de Israel. Ou seja, Davi já estava velho, já não era mais aquele jovenzinho para combater. E aí eles falaram: acabou essa história, né? Por quê? Porque a vida do rei é preciosa, gente. E não se deve colocar essa vida em risco, ainda mais Davi, que não tem toda a agilidade de um jovem mais, né? Versículo 19, e recomeçando o combate contra os filisteus em Gobe, Elcanã, filho de Jaare-Oregim de Belém, matou Golias de Gate, que levava uma lança cujo cabo era como de um cilindro de tecedor, né? Aqui, na verdade, não é o Golias que Davi combateu. Embora, quando se fala da morte de Golias, diz que o Golias que o Davi combateu tinha uma lança também que parecia um fuso de tecelão. Mas aqui é só para lembrar que esse Davi aqui, esse Golias que morreu aqui, os estudiosos dizem que provavelmente, ele é um aparentado daquele Golias que Davi matou lá atrás. Agora, uma coisa interessante para a gente terminar, esses 4 homens tinham nascido da estirpe de Rafa em Gate
e caíram pela mão de Davi e de seus homens. Não, vamos ser sinceros, não caiu pela mão de Davi e seus homens, não. Davi não combateu pessoalmente os 4 filisteus, não. Davi não combateu ele mesmo, os 4 filisteus, não. Mas foi dado a Davi o mérito dessa façanha. Foi dado a Davi o mérito dessa façanha. Muito bem, nós estamos caminhando para o novo rei, o Salomão. Enquanto isso, nós vemos por trás Deus conduzindo o seu povo. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Desde quando o pecado aconteceu em Adão e Eva, o mundo já começou a olhar para o Salvador. E para que pudéssemos receber Jesus Salvador, passamos por tudo isso que nós temos passado juntos aqui. É deserto, é exílio, é escravidão, é combate, são guerras, é juízes, é reis, tudo isso são profetas, tudo isso para que chegue na plenitude do tempo, que é trazendo Jesus, nosso Salvador. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu detribuiuda, radix David. Aleluia.